Olá, queridos amigos da TV Unifev, esse é mais um programa Verdade em Questão. Eu sou o Padre Márcio Tadeu e hoje o tema é muito importante. Você fala de saúde na sua casa, aí no seu dia a dia. Você faz alguma coisa para prevenir possíveis dores, possíveis doenças? A gente está cheio de informações hoje, recebendo pelo WhatsApp, recebendo pelo Facebook, enfim, pelas redes sociais, inúmeros momentos que a gente deveria parar, pensar, respirar, levantar, etc. e tal. E será que efetivamente a gente coloca em prática essas coisas? Por que de uma saúde preventiva? Será que ela não é melhor do que aquela que a gente está acostumado, curativa? Para falar sobre isso e muitas outras coisas, nós trouxemos o professor Ricardo Martins, que é aqui da Unifev, coordenador da fisioterapia e de inúmeros projetos aqui de saúde preventiva, né? Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Padre Márcio. Um grande acolhimento, né? De um assunto importantíssimo. E vamos trazer bastante informação e dicas também de saúde para o nosso telespectador. Professor Ricardo, eu falei uma introdução aqui breve. A gente recebe muita coisa hoje, né? Põe uma toalha assim e faz determinado exercício, põe não sei o quê, faz isso aqui, alonga, etc e tal, respira, é importante respirar. Nós temos essa cultura de saúde preventiva, nós latinos, vou falar aqui especialmente da América Latina. Não, nós não temos essa cultura como prática enraizada. Nós temos que aprender muito, por exemplo, com os orientais, né? Japoneses, chineses, que têm como regra, inclusive antes de começar a trabalhar, atividade física preventiva para melhor a produtividade e para evitar os acidentes e as lesões. Então o que a gente precisa aprender, e muito com eles, é como fazer com que o meu corpo seja adaptado a uma realidade produtiva, mas que eu preserve também. Mas a preservação não é só no sentido de movimento. A gente precisa fazer com que o nosso telespectador entenda. Quando a gente fala de saúde preventiva, nós temos 3 níveis. O primário, o secundário e o terciário. O que é o primário? Eu tenho que evitar que a doença apareça. Então, vamos imaginar que tem uma campanha de vacinação, tá certo? Prevenindo o aparecimento da gripe, de uma pneumonia, ou seja, eu faço a vacinação para evitar que a doença aconteça. Eu faço uma educação preventiva do trânsito e evito que aquele acidente aconteça. Evitando o trauma. Uma cadeia, né? Exatamente. A secundária é o diagnóstico precoce, ou seja, existe uma campanha no Outubro Rosa, que é a campanha preventiva para o câncer de mama, ou a detecção precoce. Então, eu faço a avaliação da mamografia. É para quê? Para prevenir ou que haja o aparecimento, né, a percepção do aparecimento do câncer o mais precocemente possível. Mas depois temos o Novembro Azul, que faz o quê? A prevenção de câncer de próstata. São elementos de diagnóstico, então secundárias. Agora, a terciária é a atividade de reabilitação ou fazer com que uma doença já instalada não piore, padre. Então eu tenho às vezes um paciente que tem diabetes. Ele já tem a diabetes, ou seja, ele tem a doença instalada. Mas será que a gente não pode fazer alguma coisa para prevenir que haja complicações disso? Eu tenho alguém que tem um problema pulmonar crônico. Ele foi um asmático ou foi um fumante crônico, acabou tendo uma doença crônica. É possível que a gente faça algumas ações que previna que ele tenha pioras? Então, nesses 3 patamares, primário, secundário e terciário, toda a relação é cultural. Porque eu tenho que ter a cultura preventiva, mas caso eu tenha alguma... Vamos imaginar que eu tenho pessoas na minha família, pais, avós, que tiveram um infarto agudo do coração precocemente. Eu já sabendo disso, o que eu tenho que fazer? Ter uma cultura da prevenção. Isso ainda não está muito claro no nosso dia a dia.
Eu posso, obviamente, levantar qual é o grande problema. A cultura, Padre Márcio, vem com a educação. E essa educação precisa acontecer na tenra idade. Então nós temos que ter um processo educativo, de informação nas escolas. Então ainda não está tão massificado essa orientação preventiva, no sentido de saúde, ao ponto da criança e na sua depois adolescência, replicar esse processo. Eu assim tenho, enquanto fisioterapeuta, mas também profissional da área de saúde, eu entendo um grupo de pilares que estabelece essa cultura. A primeira delas é a cultura dentro da escola. Segunda é familiar, porque dentro da família nós também poderemos reverberar as histórias próprias, pessoais, e ali nós desenvolveríamos essa cultura preventiva. Mas e os meus grupos sociais? E os grupos também que eu influenciam na tua vida aí, né? Exatamente. Então, o lazer, né? O lazer, as atividades, por exemplo, dentro, vamos imaginar, dentro de uma paróquia. Eu tenho um grupo de pessoas que pensam também preventivamente. Sim. E as informações são o quê? Distribuídas lá. E a porção de telas hoje que não nos frustram, né? Eu estou dizendo que a gente está vivendo uma tela, né? Sim. Sai de uma tela, vai para outra, etc. Sim. E tal. E todos esses... Eu até acho que com as redes sociais, assim, você comentou muito bem, as redes sociais, elas têm nos dado muitas informações. Nós temos que tomar alguns cuidados, porque algumas podem não ter a sustentação científica como deveria. Mas, de uma certa forma, eu estou informando. Dentro desse momento de informação, nós podemos ter orientação nutricional, que é uma coisa importante, porque... Todo dia a gente recebe um, né, colorido, tem que ter um prato colorido, tem que ter um prato. Isso. O nosso, geralmente, ele é marrom e, né, aquela coisa da carne, do arroz e do feijão. Exatamente. Né? Então, quer dizer, o que comemos representa muito o que nós temos de saúde. O que nos movimentamos também representa muito o que nós temos de saúde. A atividade física preventiva, como caminhada, o ciclismo, ou qualquer outra que seja regular, ela entra também no aspecto de saúde preventiva. E hoje se vê, né, 10 minutos, não precisa uma coisa, né, 10 minutos já diminui não precisa aquela coisa, porque acho que quando a gente olha sempre o atleta, né? Sim. Eu sou meio sedentário, mas eu pratico, não pode sair do quarto, tem a esteira, a gente dentro do quarto. Então antes de sair do quarto, depois da minha reza, a primeira coisa é meia horinha lá de caminhada. Muito bem. Aproveito até muitas vezes o quarto está mais fresquinho, etc. e tal, porque a gente vive também num país tropical, sim, né? Sim. Porque senão a gente, ao longo do dia, determinadas profissões, determinados envolvimentos, que você está cheio de cortisona no final da tarde, né, etc. e tal, aquele cansaço, etc. e tal, que te impede de fazer uma atividade física. Mas acho que muitas pessoas confundem aquela coisa de atleta, né? Aquela coisa de maromba, de ficar bombado, etc. De olhar uma academia com preconceito, falar, eu vou lá para quê? Não quero ficar daquele jeito. 2 institutos quebraram essa estigma. O Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas de São Paulo, e o Instituto Dante Pazanese, que também é de São Paulo. Eles fizeram estudos muito interessantes na área de fisiologia cardiovascular e demonstraram que o simples fato de você não utilizar o controle remoto da televisão, eu deixo o controle remoto e faço um movimento de subir e descer para movimentar aquela tela. O que hoje é muito complicado, porque a maioria das telas já não tem mais aquilo. Nem tem mais onde apertar, né? Mas o estudo inicial era isso. O estudo inicial era, se eu vou na padaria, eu paro o carro um quarteirão antes. Eu ganho em estacionamento, um quarteirão antes não é problema, e eu vou na padaria deambulando. Escadaria de prédio. Se eu moro no 10º andar, eu paro no 8º e subo 2 lances. Mês que vem eu paro no 5º. Pronto. E criaram uma certa rotina, não daquela atividade física regular, como é o atleta, mas de pequenos ajustes no dia a dia. Eu me lembro de uma falando assim, muito interessante, me vem à memória agora, eu não me lembro o nome do supermercado, que
num bairro de bastante gente idosa, que eu morei em São Paulo, havia um incentivo assim, olha, não faça compras grandes para as pessoas idosas. Sim. Então venha sempre. Então eles fizeram por meio de cupons, eu achava aquilo tão interessante, ou seja, sai da sua casa, venha todos os dias, em vez de comprar 5 quilos de arroz, compra 1 quilo, aí depois você precisa comprar outro, etc. Não leve tudo, venha mais vezes ao dia ao supermercado, que não era só a questão do consumo. Sim, sim. Evidentemente era a questão de um movimento preventivo, né? Exatamente. Essas pequenas ações já tiram o indivíduo de uma zona de risco coronariana. Olha que interessante. Se você utilizar a caminhada regular com 10 minutos diário, 15 minutos, pode ser 15 minutos na tarde, 15 minutos na manhã, também já tira o indivíduo da zona de risco coronariano, ou seja, já melhora a vasodilatação coronariana, que é os vasos que estão no coração irrigando o coração, já é uma prevenção. O ideal seria, aí o nosso telespectador vai gravar isso, 30 minutos de caminhada contínua, 3 vezes por semana. E que isso gere, por exemplo, 3 quilômetros de caminhada. Então você pode estar num ar livre, 3 vezes por semana. Olha, eu vou diminuir o meu, porque eu pensava que era 150 minutos de atividade. Já estou mais sossegado, estou fazendo um cadinho mais. Um pouquinho mais. Mas esse padrão mínimo que se chegou pelo Instituto do Coração, inclusive, deu uma certa tranquilidade para todas as pessoas que às vezes fazem essa caminhada rápida de final de tarde ou uma caminhada antes de começar o dia. É uma coisa que oxigena a cabeça, né, como a gente fala, é outra visão que você tem da realidade. Aí a saúde preventiva, Padre Márcio, ela não só é física. Na verdade, o que a gente sabe, ela é multifatorial. Mas é quando você dá importância para aquilo que é teu em essência, porque eu não tenho mais nada, não sei meu corpo. Sim. Pronto. Né? Tudo eu tenho é emprestado. É isso mesmo. É isso, até do ponto de vista religioso, até o corpo, porque, sei lá, eu tenho uma tabela periódica dentro do meu corpo e de fato estou trocando isso, eu estou assimilando outros corpos para gastar eles como em forma de energia, estou excretando o que está em excesso, mas nem ele é da gente, mas ele é o cuidado, é o templo primeiro, na tradição cristã é o primeiro templo que a gente tem que cuidar, né? Então eu acho que é importante isso. Como aqui é verdade em questão, eu quero aprofundar um pouco mais da cultura. E a gente falou um pouco de cultura oriental e a cultura ocidental, e eu quero deixar uma pergunta e também uma ideia para você nesse intervalo aí ficar pensando, né? O que tem diferença entre o Oriente e o Ocidente? O Oriente tem uma medicina de 3 ou 4 mil anos, aproximadamente. O Ocidente, malemar, 500 anos, né? O que será que eles sabem mais? Por que eles são mais saudáveis? Porque eles comendo arroz 4 vezes por dia duram mais que a gente, igual 800 bilhões de chineses, né? O que tem dessa cultura que a gente agregou ela agora, talvez o que ela tem de pior com a comida, vamos dizer assim, mais japonesa, etc e tal, que não é a comida para o nosso padrão, para o nosso estômago, enfim. Não estou dizendo que é pior, que eu adoro, também frequento praticamente toda semana aí alguma comida japonesa. Mas essa pergunta eu acho que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui o professor Ricardo no segundo bloco, né? O que tem de diferença? Porque a gente que é ocidental gosta de um remedinho, né? Gosta de um anti-inflamatóriozinho, de ter guardado aí aquele dia cansado, né? Tomar uma dipironazinha para tirar aquela dor no corpo, em vez de aceitar, muitas vezes, aquele processo como um processo natural. E vou ainda aprofundar mais um pouquinho, né? Será que a gente aceita a dor? Vamos pensar isso no segundo bloco.